mãe que procura pela filha desaparecida sem evidências de que um dia ela existiu, uma adolescente que se vê presa em outro país onde precisa proteger a família e ainda uma mulher que não reconhece rostos, também não consegue identificar o homem que quase a matou. Esses e outros filmes você conhece hoje aqui no Terrorífico. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess. No vídeo de hoje eu trago para vocês 7 opções de suspenses eletrizantes que vocês precisam conhecer e todos têm em streamings. Começamos com Bunny Lake Desapareceu, de 1965. Ele está na HBO Max. Uma jovem mãe se muda para a Inglaterra com o irmão e a filha mais nova. Certa manhã, ela a deixa na escolinha como de costume, mas quando volta para buscá-la, descobre que a menina desapareceu. Conforme a investigação prossegue, fica cada vez mais difícil provar que a criança realmente existe. Esse aqui é deliciosamente insano. Que viagem alucinante e inesperada. Ele nos faz duvidar de tudo e todos a todo momento, e quando a revelação finalmente acontece, a gente fica se perguntando como não pensou nisso antes. Eu, pessoalmente, não achei nada previsível e fui bastante surpreendida. Além de que a direção e as atuações são muito boas também. O andamento pode parecer um pouco paradinho e repetitivo, como se estivéssemos dando voltas sem resultado, mas acho que isso faz parte da ambientação e nos ajuda a nos colocarmos no lugar da personagem principal em sua busca pela verdade. Então, mesmo que você esteja achando de alguma forma chato, continua assistindo porque o desfecho vale totalmente a pena. Os últimos minutos do filme são absurdamente intensos e loucos, de nos fazer roer as unhas mesmo. E isso me deixou pensando, se esse filme conseguiu me causar essa reação hoje, imagina como o público dos anos 60 não se sentiu na época. Trazendo até um subtexto meio incestuoso, sem entrar em muitos detalhes aqui, a coisa muda de figura muito rápido e inverte todas as nossas expectativas. Bom demais! Agora nós temos A Menina do Fim da Rua, de 1976, disponível na Prime Video. Rin é uma adolescente solitária e muito independente que vive sozinha na casa de seu pai. Ela sempre diz que o pai está viajando, pois ele nunca é visto por ninguém, mas sua vizinha desconfia e começa a investigar, fazendo com que a jovem chegue a extremos para esconder seus segredos. Esse é um thriller autêntico, inesperado e incrivelmente eficaz que definitivamente não teria sido feito nos dias de hoje. O desenrolar da história é ótimo, bem satisfatório, com performance fenomenal e já esperada de uma Jodie Foster ainda bem jovem, com apenas 13 anos. Desde sempre ela manda extremamente bem e aqui não seria diferente. São incríveis toda a sua maturidade e profissionalismo. A explicação da trama principal não demora a vir e mesmo assim a gente continua querendo saber mais, porque o suspense é tão bem construído que simplesmente não dá para largar pela metade. As outras atuações envolvidas também são excelentes e vale mencionar que uma delas vem de Martin Sheen, também presente no elenco. De início eu não estava botando muita fé, me perguntando o que um filme com uma criança morando sozinha teria a oferecer. Mas logo descobri, o enredo é interessante demais, demais mesmo. Além de ousado, polêmico e maravilhosamente bizarro. Por isso eu repito, acredito que uma obra como essa, em seus pormenores, definitivamente não teria sido feita hoje em dia. Principalmente por conta de cenas de sexualidade adolescente e uma em particular onde a personagem principal aparece brevemente nua. Mas uma rápida pesquisa nos leva a descobrir que, na verdade, eles utilizaram uma dublê de corpo, a própria irmã de Jodie Foster, Connie Foster,
que na época tinha 21 anos e também fora sua dublê em Taxi Driver. Um dos poucos defeitos que eu consigo encontrar nesse filme, agora uma opinião bem pessoal minha, foi a peruca que escolheram usar na personagem principal, pois na época a Jodie Foster estava com o cabelo bem curtinho, mas sinceramente eu acho que teria combinado muito mais. Mas enfim, isso é apenas uma gota no oceano de qualidade que é essa produção e não afeta em nada a história, embora eu tenha achado sim que me distraiu um pouquinho às vezes. Agora nós temos Rostos na Multidão, de 2011, disponível na Pluto TV e também conhecido como Faces de um Crime, mas para encontrar na Pluto TV vai ter que procurar com o primeiro título que eu falei. Após sobreviver a um ataque violento, uma mulher passa a sofrer de cegueira para feições, uma condição que a impede de enxergar traços faciais, e isso acaba colocando sua vida em risco novamente, pois o assassino ainda está à solta. Esse é um thriller criminal fantástico com, logicamente, muita investigação policial. É um baita filmaço e simplesmente genial na minha opinião, eu não poderia recomendar mais. É com Milla Jovovich e a premissa é bem curiosa e já bem assustadora por si só, mas tudo se torna ainda mais intenso e perturbador com todo o contexto por trás. Definitivamente vale a conferida. Ele é tão bom que até seus aspectos de drama e romance envolvidos ali no meio do suspense e do mistério funcionam, mas eu não quero entrar em mais detalhes para não estragar a experiência. Agora nós temos O Vento, de 2018, também disponível na Prime Video. Isolada da civilização junto de seu marido, Lizzie vive desolada em uma região do Velho Oeste americano, onde o vento nunca para de uivar e um mal invisível parece assombrar o local. Esse aqui mistura possivelmente meus dois gêneros de filmes favoritos: terror e faroeste. Achei a ambientação tão boa, mas tão boa, que me encantou e me envolveu muito. Apesar dos cenários rurais imutáveis, o filme faz um ótimo trabalho em nos manter presos até o final, rodeados por toda a sua atmosfera sombria e tenebrosa, sem precisar de muito alarde. Com poucos elementos, eles já conseguem instalar o medo e a apreensão em nossos corações. É um suspense dramático que queima aos poucos, onde os terrores começam bem implícitos, sendo algo bem atmosférico, e leva um tempo até a coisa tomar outro rumo e a assombração se revelar, com direito à manifestação de poltergeist e tudo. Ou será que não? Será que todas essas aflições estão apenas na mente da protagonista? Ou temos aqui um demônio muito profissional? O Vento traz uma história contada de forma não cronológica, o que eu adorei, e acho que esse tipo de narrativa só agregou ainda mais valor à trama. As performances são fenomenais, em especial a da atriz principal, é claro. A direção é competente e a produção elegante. Perfeito para quem curte faroestes com um toque de sobrenatural que abordam temas que vão desde o isolamento à lenta perda da sanidade. E me diz aí nos comentários se você gostaria de ver uma lista exclusivamente com filmes de faroeste misturado com terror. Agora nós temos A Ligação, de 2020, da Netflix. Conectadas por um telefone na mesma casa, porém em pontos diferentes no tempo, separadas por 20 anos, uma mulher coloca em risco o passado e a vida de outra pessoa só para mudar o seu próprio destino. Esse é um filme sul-coreano que conta uma história mega diferenciada e interessante mesmo, do tipo que não dá para parar de ver. Garanto que nada vai te preparar para isso e ele ainda é bem divertido, intenso e um pouquinho revoltante também. Uma espécie de filme de viagem no tempo, mas feito de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, embora eu saiba que já existia, e dá muito certo, eu adorei. Sendo honesta, a única coisa que eu não curti foi a cena na metade dos créditos, mas a gente pode ignorar e fingir que nunca existiu, né? Pra mim, tirou toda a potência do final, que já era bem satisfatório e emocionante antes de rolar essa cena aí, que sinceramente nem fez muito sentido. Mas é isso, no mais, é um filme super bem produzido que vale cada minuto do seu tempo. Agora eu vou falar de Sem Saída, de 2022, que você pode encontrar na Disney+.
Uma mulher se recuperando de um vício viaja devido a uma emergência familiar e fica presa em uma nevasca. Ela é forçada a se abrigar na estrada com um grupo de desconhecidos. Ao encontrar uma garota sequestrada em uma van, ela encara uma terrível luta de vida ou morte para descobrir quem é o sequestrador. Esse é o tipo de filme que geralmente a gente passa direto quando vê no streaming. Eu mesma enrolei para ver na época, mas não teve jeito, a premissa me cativou e eventualmente eu tive que parar e assistir, e definitivamente não me arrependi. É pra roer as unhas, desconfiar de todo mundo e sentar bem pertinho da tela pra não perder nada. Super intenso, bem atuado e nada previsível. Na verdade, as coisas só melhoram depois que a gente descobre quem é o verdadeiro culpado. É surpresa atrás de surpresa e o cenário de nevasca só serve para adicionar ainda mais tensão à produção. Nesse frio que tá fazendo, então, perfeito para conferir. Apenas vejam. E o sétimo e último filme da nossa lista é Cuco, O Medo Chama, de 2024, disponível na Prime Video. Uma adolescente se muda para os Alpes bávaros para morar com o pai, a madrasta e a irmã mais nova, mas ela começa a se sentir perturbada por estranhos acontecimentos à medida que o chefe do pai envolve a família em uma trama sinistra. Esse filme mistura horror corporal com ficção científica e o bom e velho simples suspense, mantendo o mistério na medida certa. Com a maravilhosa Hunter Schafer e Dan Stevens, é uma produção visualmente linda e impactante que se passa na Alemanha, sendo uma parceria entre esse país e os Estados Unidos. Sério, a cinematografia é belíssima e fascinante mesmo. Acredito que grande parte disso se deva ao cenário natural dos Alpes, e as atuações também são excelentes. Ele ainda nos traz um enredo complexo e muito diferenciado, que trabalha elementos bizarros de forma fenomenal. Elementos esses que vão te assustar de um jeito ou de outro. Tudo é muito intenso e certamente vai te deixar na pontinha do sofá aguardando ansiosamente pela próxima cena, sem saber se ela levantará ainda mais perguntas ou se finalmente responderá a algumas delas. Mas no final, tudo faz sentido e nos deixa de queixo caído. Recomendo demais para quem busca uma opção de filme não óbvia e que definitivamente não é mais do mesmo. Eu sei que tinha acabado a lista, mas se você ficou comigo me ouvindo falar até o finalzinho do vídeo, te trago um filme bônus. E o extra de hoje também pode ser encontrado na HBO Max e também é de 2024. Ele se chama O Pranto do Mal. As vidas de 3 mulheres diferentes, de épocas diferentes, se conectam ao enfrentar uma entidade que se revela por meio de um lamento perturbador que só elas conseguem ouvir. Uma maldição familiar antiga parece estar por trás dessa praga, que se manifesta apenas pelas telas das câmeras, nunca pessoalmente. Sobre esse aqui, já adianto que o final é meio morno, mas eu insisto que você dê uma chance para ele, porque a jornada até lá vale a pena demais. Sustos bem colocados e que funcionam, cenas inesperadas sem parecerem forçadas, atuações e personagens profundas, trilha absolutamente assombrosa e fotografia linda. Reforço que a primeira hora, mais ou menos, é extremamente aterrorizante. Infelizmente, o final fica em aberto. Acho importante deixar isso claro para quem quiser assistir. Nós não recebemos nenhuma conclusão ou, ao menos, explicação. Às vezes eles fazem isso para, de repente, engatar uma sequência. Não sei se é o caso aqui. Mas caso seja, eu super assistiria. Não deixem isso desanimar vocês, tá? Porque, como eu falei, tudo até os minutos finais valem muito a pena e o filme se utiliza bem de elementos já conhecidos, porém muito queridos no gênero. E ele conta com uma bela atuação de Esther Expósito. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque aqui a gente fala sobre terror e suspense e afins semanalmente. Deixe seu comentário, não esquece de me responder se você gostaria de ver um vídeo só com filmes de terror e faroeste. Eu pessoalmente estou me coçando para trazer essa lista para vocês, mas eu quero saber a opinião também. Manda para aquele amigo que também vai curtir
E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo!